Vamos agora então passar àquilo que acontece após o último levante do homem contra Deus, que é a guerra de Gog e Magog de Apocalipse. Segue-se o fim do mundo e, na sequência, o juízo final. E nós vamos ver como a palavra de Deus então prevê esses dois últimos eventos relacionados a essa criação que nós conhecemos. Como Jesus falou da sua mensagem registrada dos evangelhos, e então virá o fim. Tanto o fim quanto o juízo final são realidades previstas na palavra de Deus, portanto se cumprirão infalivelmente. No entanto, este fim é muito mais amplo do que normalmente se entende. Existem muitas linhas escatológicas ou até teologias que não conferem com a palavra de Deus no que trata aos acontecimentos futuros. A Terra não é eterna, nem o universo é eterno, ele terá um fim. A própria ciência, a física, a astronomia, eles entendem que o universo está se expandindo continuamente até terminar em uma escuridão completa e se esgotar toda a luz e se expandir para sempre. Mas o fim que Deus fala na Bíblia é muito antes desta possibilidade. Ele vai acontecer quando Deus terminar de cumprir o seu propósito para com esta criação, para a qual ele fez o universo que nós conhecemos hoje. Vamos então analisar essas questões à luz da palavra de Deus. Em Apocalipse 20:11, então está escrito: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles." Observe que aqui está falando sobre o fim do mundo. Este termo, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles, fala exatamente da dissolução desta criação como nós conhecemos hoje, da dissolução de todo o universo, incluindo a Terra. O céu representa as estrelas, o universo, e a Terra, o local onde nós habitamos. E todo este universo então será desfeito, dissolvido, conforme previsto na palavra de Deus, e nós vamos ver isso agora. Sobre o fim do mundo, então, vamos entender que o fim que Jesus falou, "então virá o fim", representa o fim do universo, da matéria, como nós conhecemos hoje, porque este universo terá cumprido o seu propósito. Ele é um universo em expansão, ele é um universo dinâmico e que ele não é eterno pela sua própria criação. O fim é mencionado como os elementos ardendo se desfarão, as estrelas se dissolverão, o céu se enrolará como o rolo. O céu se enrolará como um rolo. Os céus desaparecerão como a fumaça. Tudo isso para dar lugar aos novos céus e à nova terra. Em Apocalipse nós vemos: "de cuja presença fugiram a terra e o céu." Então isso mostra que realmente o universo que nós conhecemos, com todas as galáxias, com todas as estrelas, será dissolvido. Isto é o que a palavra de Deus está falando. Tudo que você olha aqui não é eterno, é passageiro. Cumpriu o seu propósito, então nós entraremos numa nova fase da criação, e é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler então na palavra de Deus e entender que tipo de fim do mundo o Senhor se referia. Apocalipse 20:11, "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. A terra e o céu foram dissolvidos." Em Apocalipse 21:1, fala agora sobre uma nova criação. Observe claramente: "E vi um novo céu e uma nova terra." Por quê? Já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então, o primeiro céu, que é o céu estrelado, que representa todo o universo, e a primeira terra, foram dissolvidos. E no nova criação, que é o novo céu, a nova terra, o mar já não existe. Lá existem coisas diferentes. É um universo diferente, é uma dimensão diferente. O que o Novo Testamento, então, fala em outras partes sobre o fim? Em Mateus 24:14, "E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Isso acontecerá durante o milênio, e então virá o fim." Em Marcos 13:31 diz:
passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ora, o Senhor está falando claramente que o céu e a terra realmente vão passar. Eles não são eternos. 1 Coríntios 25, 24 está escrito: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade. 2 Pedro 3, 7, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segunda carta de Pedro 3,10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Segunda carta de Pedro 3, 12 a 13. Aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se dissolverão, ou se fundirão. Primeira carta de Pedro 4, 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Os profetas do Velho Testamento também falaram sobre o fim. Em Isaías 34:4 está escrito assim: e todo o exército do céu se dissolverá. Trata-se das estrelas, das galáxias que nós conhecemos hoje. E o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide e da figueira. Isaías 51:6 diz: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. A minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Em Isaías 65:17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Em Isaías 66:22, pois, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, assim diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Pois isso é o que está escrito na palavra de Deus. E ainda diz: novos céus e a nova terra durarão diante de mim. Este sim, os novos céus e a nova terra serão eternos. Prosseguindo aqui, nós vemos que existe uma sequência que a Bíblia prevê para esses eventos finais. Vamos ver como se segue a partir de Apocalipse 20. A prisão de Satanás, depois vem a ressurreição primeira dos mártires da grande tribulação, os que foram degolados, e na sequência nós teremos então o milênio. No final do milênio, Satanás é solto e sai enganar as nações. Acontece a última grande guerra, Gog e Magog. Então nós teremos a destinação final do diabo para o lago de fogo, onde já estão o falso profeta e a besta. E na sequência, na instalação do grande trono branco, acontece o fim do universo, a dissolução do universo. E acontece também a ressurreição universal, onde todos agora comparecem diante do trono branco, o juízo final. Depois nós temos a destinação da morte e do Hades para o lago de fogo e a destinação das almas. Todos aqueles que não tiverem o seu nome escritos no livro da vida serão destinados então ao lago de fogo. Esta é a sequência básica desses eventos que nos é revelada em Apocalipse 20. Então, o que nós teremos aqui é que os céus e a terra serão dissolvidos. A terra é este planeta no qual nós moramos, e os céus representam todo o restante do universo, as estrelas, as galáxias e tudo mais. Isto será dissolvido e vai dar lugar ao juízo final do grande trono branco.